Amém? Levante a sua Bíblia, vamos fazer nossa proclamação de fé, vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua santa e bendita palavra. Pedimos, Espírito Santo de Deus, continue falando aos nossos corações e completando a boa obra que o Senhor já começou a fazer em nossas vidas neste lugar. Nenhum de nós sairemos aqui da mesma forma que entramos, pois cremos que a presença do Senhor é real entre nós. E aonde a presença do Senhor está, milagres acontecem, vidas são tocadas, são transformadas, porque é o poder do Senhor que opera todas as coisas. Deus, encontre fé em cada coração aqui nessa noite e repreendemos toda ação de espíritos contrários, pois declaramos que somente o Senhor é bem-vindo entre nós. Fale aos nossos corações, pois nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? O poder do testemunho é o tema da mensagem de hoje. Salmo capítulo 9, versículo 1. Quero falar com os irmãos hoje sobre esse tema tão importante, que deve, na verdade, ser o nosso estilo de vida. Deus criou a mim e a você, meu irmão e minha irmã, para o louvor e glória do nome dEle, para testemunharmos dos feitos do Senhor na nossa vida. Por isso não podemos ficarmos calados de forma nenhuma. Amém? Lucas capítulo 19 vai dizer: se nós nos calarmos, as pedras falarão por nós. Então não se cale, meu irmão. Salmo 9, versículo 1 diz o Senhor, diz a palavra de Deus: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. O salmista, querido, ele tinha essa compreensão tão clara em seu coração. Diante de tantas maravilhas que Deus operara em sua vida, havia esse desejo, anseio no coração dele de glorificar o nome do Senhor e falar de todas as maravilhas que Deus fizera na sua vida. E com certeza não deve ser diferente, obviamente, na minha nem na sua vida, no nome de Jesus, irmão. Porque nós devemos testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas. A palavra de hoje é exatamente para motivar você, meu irmão, a viver aquilo que a Bíblia diz a esse respeito, não é? É a nossa obrigação testemunharmos os feitos do Senhor. Porque devemos testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas? Primeiro, para que o nome do Senhor seja glorificado. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. Vou ler alguns pontos aqui, meus irmãos, depois eu vou falar com vocês uma mensagem, não uma história melhor, que retrata muito da nossa história. Uma história bíblica que retrata muito da nossa história. Por que então devemos testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas? Primeiro, então, para que o nome do Senhor seja glorificado. João 11, verso 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Da mesma forma, meus irmãos, tudo que o Senhor permite acontecer comigo e com você, é para que o nome dele seja glorificado. Ainda que seja a morte, ainda que seja uma situação mais inesperada, mais complicada, em tudo o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida e na sua. E não é por acaso que Deus cita aqui exatamente essa situação da morte, porque até quando um filho de Deus parte dessa para a glória, meu irmão, parte dessa para melhor, o nome do Senhor é glorificado. Tão interessante, meus irmãos, isso,
que até na morte, a Bíblia diz que há mais sabedoria em um velório do que em uma festa. Porque em uma festa as pessoas estão ali, não se preocupam com a vida, não se preocupam com nada, mas em um velório, as pessoas meditam, refletem na vida, e muitas vezes em um velório, as pessoas têm a oportunidade de ouvir o Evangelho da salvação, e às vezes familiares que estavam distantes uns dos outros, brigados uns com os outros, não é? Não se conversavam, ali começam então a refletir o que é a vida. E quantos testemunhos assim, de famílias que se reaproximaram em um momento de morte, por exemplo, em um momento de velório, pessoas que não conheciam a Deus, agora naquele momento conhecem o amor de Jesus e se rendem naquele lugar. Quantas experiências assim, quantos velórios fazemos, e tantas pessoas se rendem ao amor de Jesus. Então, até quando um filho de Deus parte dessa para a glória, querido, o nome do Senhor está sendo glorificado. Está sendo glorificado porque a palavra de Deus também está se cumprindo na vida daquele crente. Não é? É um filho que está voltando para casa. É um filho que cumpriu a sua missão aqui nessa terra e está voltando para casa. Então a tristeza, obviamente, fica para nós que ficamos, para aqueles que ficam. Mas até em um momento desse, querido, no caso aqui, a pessoa não morreu. Mas quando nós temos a nossa vida, querido, entregue a Jesus, nós podemos descansar, porque em todo tempo a nossa vida será um instrumento de glórias ao nome de Jesus. Porque a nossa vida nessa terra, querido, ela não consiste apenas nos dias que nós vivemos. Melhor, os nossos dias de vida, na verdade, não consiste apenas nos dias de vida que vivemos aqui na terra, porque a nossa vida aqui na terra se limita a isso aí, 60, 70, 80 anos, a Bíblia vai dizer que depois disso é canseiro e enfado, mas em um determinado momento, se Jesus não vier arrebatar a sua igreja hoje, por exemplo, um dia todos nós iremos partir. Mas o que importa, meu irmão, é você entender que você foi criado para glorificar o nome do Senhor. E até em momentos complicadíssimos, até mesmo nesse cenário de morte, o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na sua vida. Ou através da minha e da sua vida, do nosso testemunho. Tão bonito, né? Quando a gente vai em um velório de um irmão, de uma irmã. Aquele irmão, aquela irmã que teve um testemunho tão bonito na terra. E ali está a família reunida, os amigos, familiares, irmãos em Cristo, não é? Testemunhando daquele irmão que foi, daquela irmã que partiu. E através daquele testemunho, acaba influenciando outras pessoas também a imitar a fé daquela pessoa, do legado que ela deixou. Como é bonito isso. Mas por outro lado também, quando aquele irmão mala sem alça vai, quando aquela irmã de Araraca vai, também é uma situação, não é? E de repente está lá o pastor falando, esse irmão é uma bênção, esse irmão foi uma bênção, esse irmão foi uma... e faz todo aquele cenário, enfeita ali o pavão, não é? De repente a esposa corre lá no caixão, os filhos correm lá, será que está falando é dele mesmo? Vai conferir se será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no velório do presunto certo? Ou seja, irmão, da mesma forma que devemos dar um bom testemunho, é tão triste como também quando as pessoas deixam um legado triste, não é? Então devemos ter essa compreensão, meus irmãos, que o nome do Senhor, Ele vai ser glorificado em nossas vidas. Por isso devemos dar um bom testemunho. Segundo, porque devemos testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas, para fortalecer a fé das outras pessoas. João 11:42. Caso não dê tempo de você abrir aqui, querido, vou ler vários versículos aqui para depois entrar nessa história bíblica. Você acompanhe no telão, por favor, para a gente ser mais dinâmico aqui nessa introdução. Para fortalecer a fé das outras pessoas. João 11:42, olha o que o texto bíblico vai dizer. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviastes. João 11:45.
muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Por isso eu e você, nós não podemos perder a oportunidade, irmãos, de testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida. Porque nós já recebemos o milagre, a nossa vida já foi edificada, recebemos o favor de Deus, recebemos a graça de Deus, nós que somos salvos, recebemos o maior milagre que alguém pode receber, e nós não podemos nos acomodar, e nem sermos muito menos egoístas. Uma vez que já estamos salvos, nós não devemos, sermos egoístas e não falarmos, porque, querido, quando alguém não testemunha, quando um cristão não testemunha, do que Deus fez na vida dele, ele está roubando a oportunidade, ele está tirando a oportunidade de outras pessoas crerem em Jesus e serem salvas. Eu sei que sempre me ouves, amém, mas eu disse isso foi por causa do povo que aqui está. Então, meu irmão, você já tem a sua fé edificada? Glória a Deus. Você já é salvo? Glória a Deus. Você já teve uma experiência transformadora? Glória a Deus. Jesus já mudou a sua história? Glória a Deus. Mas tem muitas pessoas ao seu redor que ainda não foram. E muitas dessas pessoas serão transformadas, serão salvas, também a partir do seu testemunho. É lá no seu trabalho, por exemplo. Você não pode ser um agente 007, irmão. Você não pode ser esse crente, né? O famoso agente 007. Ninguém sabe que ele é crente. Tem vergonha de falar do amor de Jesus. Tem vergonha de falar que ele é crente. Não, meu irmão. Aonde você está, você só está ali para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Na sua profissão, eu não sei qual é a sua profissão, mas a sua profissão é só um detalhe. Na verdade, você é um agente de salvação naquele lugar. Você está ali para testemunhar do amor de Jesus, não é? Através do dom que Deus te deu, do talento que Deus te deu, da profissão que Deus te deu. Amém? Quando nós congregávamos ainda lá no bairro das Indústrias, tinha um irmão que hoje ele mora em outra cidade, ele é advogado. E ele estava mexendo com muitas causas de divórcio. Falei com ele, Evandro, todas as vezes que surgir uma causa de divórcio para você, você vai fazer de tudo para reconciliar esse casal. Você é crente, irmão. Antes de você ser advogado, você é crente. Amém? Ele falou, glória a Deus, esse mesmo, pastor. E ele sempre fazia isso. De repente chegava aquele casal lá, não, é isso mesmo, eu quero mesmo, não aguento mais, ela não aguenta mais também, não é? E ele procurava trazer a conciliação. A conciliação. Que é isso que importa, querido. Testemunhar, para que outras pessoas também possam ouvir, para que outras pessoas também sejam salvas, para que outras pessoas tenham também a sua fé fortalecida. Terceiro, porque devemos sermos testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Romanos 8, 15 e 16. Devemos testemunhar, olha só que lindo. Devemos testemunhar, porque o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, ou seja, terem medo. Mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, pelo meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Querido, se o próprio Espírito já testemunhou, ou seja, já testificou no seu espírito que você é filho de Deus, o que é testificar? É bater o carimbo, é confirmar. Você é filho, você é filha, você não deve ter dúvidas com relação a isso. É poder e autoridade de filho e de filha que você recebeu.
através do Espírito Santo de Deus. Então aquele espírito de medo que te acompanhava até você se render a Jesus, não deve te acompanhar mais. Aquele espírito de timidez que te acompanhava até o dia que você entregou a sua vida para Jesus, não te acompanha mais. Porque você recebeu o espírito de ousadia, de coragem e de intrepidez para anunciar as obras do Senhor, para anunciar os feitos do Senhor, porque vocês não receberam um espírito que os escravize, pelo contrário, vocês receberam um espírito que fez com que vocês se tornassem filhos de Deus. O filho recebe o DNA do pai. E o DNA do nosso pai certamente não é um DNA de covardia, não, querido. Nosso Deus é conhecido, como acabamos de cantar aqui, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Conhecido também como general de guerra, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. E é esse Espírito que habita em mim, habita em você, meu irmão, que foi dado à igreja. Então é esse testemunho que nós temos do próprio Espírito Santo de Deus, para que não haja dúvida no meu nem no seu coração. Para que o Espírito Santo de Deus não venha colocar medo no seu coração, querido, quando você tiver uma oportunidade de falar do amor de Jesus. Você sabe o que deveria ser a coisa mais natural do mundo para mim e para você? É se, por exemplo, eu fechasse a Bíblia aqui nesse momento e aleatoriamente eu perguntasse para alguém que está aqui nesse auditório e falasse aqui: quem já é crente em Jesus? E aí um bocado de gente obviamente levantaria as mãos. Então aleatoriamente eu falaria então: irmão ou irmã, agora é com você. Sobe aqui agora e fale o que Deus tem feito na sua vida. Testemunhe. Prega a palavra. Agora é com você. Suponhamos que isso viesse a acontecer, que pode acontecer. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua postura, meu irmão? A postura mais natural que deveria acontecer é eu e você estarmos preparados a todo tempo, porque é isso que a Bíblia diz: estejam preparados em tempo e fora do tempo. Porque você não sabe o dia nem a hora. Você não sabe nem o dia nem a sua hora, e você não sabe nem o dia e nem a hora de um ente querido seu, por exemplo. De um colega de trabalho, por exemplo. De uma pessoa que você encontrar na rua, por exemplo. Então você é filho, você é filha, você recebeu poder e autoridade para ser testemunha de Jesus aqui na terra. Então fica essa pergunta: qual seria a sua postura? Não tem vergonha de microfone, eu não sei. Não, meu irmão, eu te dou isso aqui, ó, você nem precisa pegar nele. Então por que devemos testemunhar? Porque nós recebemos o testemunho do próprio Espírito, irmão. Amém? Olha só, por que devemos testemunhar? Porque o próprio Pai testemunhou a respeito do Filho. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Olha o testemunho do Pai a respeito da obediência de Jesus aqui na terra. O Filho de Deus dando testemunho aqui na terra em obediência ao Pai. Se sujeitando em total humildade àquilo que é a vontade do Pai. Ao se batizar, ao deixar ser batizado por João Batista ali nas águas do Jordão, dando um testemunho público para que outras pessoas pudessem ver, querido.
O que representa o batismo na vida de um ser humano. A morte para esse mundo e agora uma nova vida com Deus. Em total submissão e obediência à vontade do Pai. Veio uma voz do céu, a voz do próprio Deus, testemunhando a respeito do Filho. Este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Se o Pai testemunhou, eu e você também devemos testemunhar. Deveria ser algo natural para mim e para você. Por quê, meu irmão? Porque testemunhar é motivar outros a crerem que também podem receber um milagre. Quando você está testemunhando algo que Deus fez na sua vida, através da fé que Deus te deu, você que ele está sendo um canal de Deus para que outras pessoas também possam vir a crer e também receberem o seu milagre. Romanos capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando você está pregando a palavra de Deus, a mensagem da salvação, as boas novas de Jesus, você está, através do Espírito Santo de Deus que habita em você, sendo um ativador da fé na vida de outras pessoas. Pessoas que de repente tinham uma grande dificuldade em crer em um milagre. Quando você começa a testemunhar do amor de Jesus, do poder de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar naquele coração, quando é testemunhado o que a Bíblia diz, o que Deus faz. Porque a Bíblia vai dizer, querido, que assim como a chuva cai do céu, chega na terra, corre o seu percurso e para o céu ela não volta, assim é a palavra de Deus, ela também não voltará vazia, mas ela cumprirá o propósito pela qual ela foi enviada. Ou seja, a chuva ela cai em uma terra, caindo na terra ela rega aquela terra, que muitas vezes é uma terra seca, sem vida, mas ela tem o poder de trazer transformação àquele cenário de sequidão. Trazer vida de novo a um deserto, por exemplo. Por isso que é comparada a palavra de Deus, que é a água da vida, querido. Que um dia foi enviada ao meu e ao seu coração através de Jesus Cristo, a fonte da água da vida. Que um dia encontrou lugar no meu e no seu coração e transformou a nossa vida para sempre. Transformou a minha vida e a sua vida para sempre, porque nós recebemos a mensagem da palavra de Deus. Então, meu irmão, eu e você como igreja, nós temos uma mensagem, nós carregamos uma mensagem, e a mensagem que nós temos não é outra que não seja a palavra de Deus. É triste quando nós vemos hoje muitas igrejas que sequer se abrem a Bíblia. É triste. Um evangelho cultizado, se existe essa palavra, mercantilizado, pregado com segundas intenções, completamente distorcido, uma palavra que não é a palavra de Deus, parece que é a palavra, mas não é a palavra. Um evangelho corrompido, um evangelho pregado, querido, pela metade, ele é 100% mentiroso. 100% mentiroso. Uma mensagem, querido, que contém somente aquilo que as pessoas querem ouvir, é um evangelho mentiroso. Porque o evangelho não contém aquilo que eu e você queremos ouvir, mas o evangelho de Cristo contém aquilo que nós precisamos ouvir. É totalmente diferente. O evangelho da salvação, querido, é o evangelho das boas novas, e as boas novas, primeiramente, ela fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Confesse os seus pecados ao Senhor e vocês serão salvos. Não é venha para a igreja, você que é pobre vai ficar rico. Você que está encalhado, encalhada, vai receber a sua bênção. Ainda que possa acontecer e nós cremos. Mas a motivação do coração não deve ser essa.
Aí, ó. Pastor William encontrou a dele, glória a Deus. Milagre. Nós temos uma mensagem, igreja. E a mensagem que nós devemos carregar e levar é a mensagem de Cristo. Por quê? Porque nós somos também agentes de milagre. Diga para quem está ao seu lado: você é um agente de milagres, meu irmão. Você é um agente de milagres, meu querido. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz, olha, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ou seja, irmão, em todo lugar, em todo tempo, em toda hora, testemunhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque você recebeu o poder do Espírito Santo para testemunhar. E quando nós testemunhamos, querido, nós estamos sendo agentes de transformação, de libertação, de cura na vida de muitas pessoas. Quando nós testemunhamos, temos a oportunidade de, inclusive, dar às pessoas oportunidade de se livrarem do espírito da morte. De livrar as pessoas do espírito da morte. Por isso, meu irmão, testemunho é algo muito mais sério que de repente você pensa. Muito mais sério do que de repente nós imaginamos. Porque se nós tivéssemos de verdade essa consciência, nós nunca perderíamos a oportunidade de pregar o Evangelho para os perdidos lá fora. Nunca. Nunca ficaríamos acomodados dentro das quatro paredes. Não. Tem uma frase do pastor Márcio que me marcou muito e que eu gosto demais. Ele sempre falou para nós, pastores de Lagoinha, nós devemos pregar para a igreja como um moribundo, pregando para muitos moribundos. Como se fosse o nosso último dia aqui na terra, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser o meu último dia, pode ser o seu último dia. Por isso não devemos perder a oportunidade. Amém? E a história que eu quero ler com vocês aqui está em 2º livro dos Reis, capítulo 7, versículo 9. O testemunho tem poder de trazer livramento de morte para muitas pessoas. 2º livro dos Reis, 7, 9. Aqui fala dos 4 leprosos que foram usados por Deus para trazer livramento de morte ao povo de Deus, que estava ali em um cerco muito severo. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. E essa fala é muito importante para mim e para você. Eu gostaria que você repetisse comigo. Não podemos ficar calados. Mas agora nós vamos falar de verdade. Não podemos ficar calados. Olha só. Este é dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até ao amanhecer, seremos castigados ou culpados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Para contextualizar para você, olha o versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui sentados até morrermos? Verso 4. Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco
Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Olha o verso 1 e o verso 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Na versão NVI, revista NVI vai dizer um ciclo de prata, ou uma moeda de prata. E 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Verso 2. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, poderia isso suceder? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vá para o versículo 18 ao versículo 20. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Verso 20. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Trazendo um resumo para você dessa história, irmão, que tem tudo a ver com a minha história e com a sua história, tem tudo a ver com a nossa vida. Esses homens, 4 leprosos, inconformados com a situação que estava acontecendo, o povo de Deus estava ali cercado, sitiado pelo inimigo, já não chegava provisão mais no arraial do povo de Deus, as fontes das águas foram cortadas, o desespero começou a ficar tão grande, a ponto de uma mãe trocar um filho por um outro filho de uma outra mãe, matar um filho e comer, uma confusão. O rei sem saber o que fazer, um desespero total, e presos ali. E se aquela situação continuasse, certamente todos morreriam. Mas fora daquela cidade estavam 4 leprosos. 4 leprosos que foram usados por Deus para mudar aquele cenário, para mudar aquela história. Aqueles homens, então, percebendo aquela situação, chegaram a uma conclusão: nós não podemos ficar do jeito que nós estamos. Se dissermos, verso 4, entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos assentados aqui sem fazer nada, vamos morrer da mesma forma. Ou seja, nós temos que fazer alguma coisa. E o que eles fizeram? Fizeram o certo a ser feito. Não se acomodaram. Se indignaram com a situação. 4 leprosos, pessoas indignas aos olhos da sociedade da época, pessoas improváveis aos olhos da sociedade da época, aos olhos do rei, pessoas marginalizadas, que não podiam ficar na cidade, que tinham que ficar excluídos. Mas esses homens, então, numa postura de coragem, de ousadia, apesar de o mundo os desvalorizarem, tomaram atitude, e quando estavam na caminhada, de repente eles chegam ali no acampamento dos inimigos. E o contexto aqui do capítulo 7, você pode lê-lo depois todo na sua casa. A Bíblia vai dizer que Deus trouxe uma confusão no arraial dos inimigos. E eles começaram a ouvir barulhos. E começaram a falar uns aos outros: foi o Deus do povo de Israel que começou a trazer exércitos do Egito e de outras nações, muito maiores do que nós, para vir, para nos matar, então vamos fugir. E a Bíblia diz que eles fugiram. E ao fugirem deixaram ali muita comida, muita riqueza, ouro, prata, muita provisão.
Quando esses leprosos chegaram e depararam com esse cenário, eles se deliciaram, comeram do bem e do melhor, estavam ali muitas riquezas, mas eles chegaram a uma conclusão: o que nós estamos fazendo aqui não é correto, porque os nossos irmãos estão lá morrendo de fome. Não é correto a forma que nós estamos agindo. Esse é dia de boas notícias, por isso nós não podemos ficar calados. Então eles pegam, levam essa mensagem, Deus mudou o cenário através desses 4 leprosos, a provisão chegou, as pessoas foram livres da morte, e Deus usa então esses 4 leprosos. Mas a Bíblia vai dizer que ali também estava o famoso capitão da guarda, um homem que estava no lugar certo, em uma posição de honra, que ouviu a mensagem do profeta. A mensagem do profeta estava dizendo que um dia Deus traria tanta provisão naquela terra, tanta provisão, que um alqueire de flor de farinha seria trocado por apenas um ciclo, e um de cevada também por um ciclo, ou seja, por uma moeda de prata. Tamanha seria a provisão, tamanha seria a fartura. Ao invés dele crer nessa profecia, o que ele fala? Será que é possível isso acontecer? E ele duvida e ainda blasfema contra a palavra de Deus, dizendo: ainda que o Senhor viesse a abrir as janelas dos céus, será que isso poderia acontecer? Ou seja, deixou com que a incredulidade tomasse conta do seu coração. Aconteceu o cerco então, todo esse cenário terrível, mas havia uma palavra profética dizendo: um dia Deus vai mudar esse quadro, um dia Deus vai mudar esse cenário, e vai ter tanta provisão, que um alqueire de farinha de cevada vai ser trocado por apenas uma moeda de prata. Ele fala: que é isso? Não tem jeito não, isso é impossível acontecer. O cenário é muito complicado. Mas ele não creu na palavra. E quando não se crê na palavra, irmão, não é que Deus amaldiçoa, porque o negócio de Deus não é amaldiçoar, mas é a própria pessoa atrai maldição para a vida dela. Por isso a Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoados. É um princípio, querido, que é bíblico. E o texto, como nós acabamos de ler, a profecia se cumpriu, e a profecia também sobre esse capitão da guarda se cumpriu. Você vai ver, porém, você não vai comer nada, você não vai experimentar nada. Eis que tu verás com os teus próprios olhos, porém disso não comerás. Quando a notícia chegou, quando os leprosos levaram: olha, tem provisão, os inimigos fugiram, não tem mais ameaça de morte, tem muita riqueza, tem muita provisão, tem muita comida. O que aconteceu naturalmente? O povo sai. Assim sucedeu, porque o povo o atropelou na porta. Aquele capitão da guarda que estava ali na sua incredulidade, travando tudo, o povo não quis nem saber, atropelou ele com porta e tudo, morreu pisoteado. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua, querido? Tem tudo a ver com a nossa vida, irmão. Esses 4 leprosos, obviamente, simbolizam, representam a mim e você. Pessoas que um dia não tinham sido ainda alcançados pelo amor de Jesus. Nós sabemos que a lepra na Bíblia é o símbolo de pecado, que separa o homem de Deus. Mas esses leprosos também vão significar pessoas improváveis,
Não apenas o pecado, a lepra, nesse caso aqui, vai simbolizar a questão do pecado que nos afasta de Deus, porque eles estavam afastados. Mas nesse caso especificamente também vai representar pessoas improváveis, que o mundo não dá nenhum valor, mas que Deus continua investindo nessas pessoas. Sou eu e é você, querido. Não espere que o mundo te valorize. Entenda que para este mundo você não tem valor nenhum. Mas entenda que nas mãos de Deus você é um agente de milagres. Você é um improvável para o mundo. Você é improvável para muitas pessoas, mas para Deus você tem muito valor. Mas para isso também é necessário um posicionamento. Porque aqueles leprosos poderiam ficar ali, coitadinho de nós. Se nem o rei está fazendo nada, se nem o capitão da guarda está fazendo nada, quem sou eu para fazer alguma coisa? Não sou capaz. Se nem o rei pode resolver o problema do povo, quem sou eu? Por isso, irmão, que Deus nunca se preocupou com a posição de ninguém. Por isso que quando eu e você olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que sempre Deus usou os improváveis. Sempre Deus usou as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Sempre Deus usou os improváveis. Mas é preciso que eu e você, querido, entendamos que assim como esses homens tiveram essa postura, nós também devemos ter essa postura. E quando eles disseram aqui, nós não estamos agindo correto, nós precisamos entender, não estamos agindo correto, é a mesma coisa que estiver dizendo, nós não estamos dando um bom testemunho. Nós não estamos agindo correto. Esse é dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Então, olhe bem. Podemos e devemos nos identificar com esses 4 leprosos. Entender que nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. Que para o mundo nós não temos valor nenhum, mas que para Deus nós temos muito valor, e que com o agir de Deus na nossa vida, porque assim também como esses leprosos eram descendentes de Israel, eu e você também somos descendentes de Israel, descendentes de Abraão em Cristo Jesus, ou seja, somos filhos de Deus, sem valor nenhum para o mundo, mas com muito valor para Deus. Então, dentro dessa realidade poderosa, nós podemos também sermos um agente de milagres para trazermos até mesmo livramento de morte para muitas pessoas. Somos nós, com essa consciência, com essa mentalidade. Mas também, muitas pessoas podem se encontrar na figura desse capitão da guarda. Muitos crentes, infelizmente, podem se encontrar sendo representados por esse capitão da guarda, que ouvem a palavra de Deus, que ouvem uma profecia, uma palavra de fé, mas ao invés de crerem na palavra de Deus, preferem duvidar, preferem desacreditar. E aí, obviamente, querido, cabe essa pergunta para mim e para você. Dentro do cenário que nós vivemos, qual tem sido a nossa postura? A postura dos 4 leprosos foi uma postura de seriedade, de compromisso, de coragem, de não ficar acomodados com a situação, de entenderem que eles poderiam mudar aquele quadro, de não se conformarem com aquela realidade. Se entrarmos na cidade vamos morrer, mas se ficarmos aqui também morreremos. Mas eles entenderam, irmão, que Deus estava dando a eles a oportunidade das oportunidades, de resolver os seus problemas, o problema da sua fome. Eles se saciaram com tudo aquilo ali, mas também foram agentes de bênção, de salvação, para muitas pessoas que estavam desesperadas.
Por isso, irmão, esse mundo está aí, desesperado. Quantas pessoas lá fora desesperadas, precisando com que nós nos posicionemos como igreja. Abandonemos essa postura de berço esplêndido, acomodados com a nossa posição. Já estou salvo, então glória a Deus, aleluia, o resto que se dane. Não, irmão, rejeita isso aí na sua vida no nome de Jesus. Tem muitas pessoas na sua família que serão salvas a partir do seu testemunho. Tem muitas pessoas no seu local de trabalho que serão salvas a partir do seu testemunho. Tem muitas pessoas que você vai encontrar em um ônibus, desesperadas, preocupadas com a vida, quem sabe até pensando em tirar a sua própria vida, e Deus não te colocou ao lado dessa pessoa por um acaso, não, meu irmão. Deus dando a oportunidade, prega a palavra, fala do amor de Jesus. São pessoas que estão cercadas, sitiadas pelo inimigo, numa morte espiritual, querido. E Deus, querido, quer usar a mim e a você. Deus quer usar a mim e a você, querido. Deus usa esses 4 leprosos para ser o agente de milagre, para trazer transformação. E ainda voltando para esse capitão da guarda, a falta de fé, olha as consequências da falta de fé de uma pessoa que está no lugar certo, ouvindo a palavra certa, ouvindo a palavra de Deus, mas decide não acreditar na palavra de Deus. Primeiro, quando nós não acreditamos na palavra de Deus, quando alguém não acredita na palavra de Deus, isso denota falta de visão espiritual, falta de sensibilidade espiritual. Esse capitão da guarda não teve o discernimento do que estava acontecendo. Esse capitão da guarda não tinha o discernimento do poder da palavra de Deus. Ao invés de crer na palavra, ele preferiu duvidar. Querido, isso é um perigo muito grande para mim e para você, querido. Se tem algo que eu e você devemos sempre pedir a Deus em oração, é: Senhor, nos dê discernimento espiritual, nos dê visão espiritual, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver, para que eu possa compreender. Ei, querido, se tem oração que eu e você devemos fazer todos os dias ao nosso Pai, é essa oração, irmão, visão, discernimento, irmão, porque senão você vai lutar com armas erradas, você vai achar que o seu inimigo é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é o seu patrão, você vai lutar com armas erradas, e pior, você não vai acreditar na palavra de Deus. Quando não se tem discernimento espiritual, querido, é um sério risco de morte que a pessoa corre. E foi o que aconteceu com esse capitão da guarda, que é a segunda consequência. Por não ter visão espiritual, por não ter uma sensibilidade espiritual, por ter um coração endurecido, mesmo ouvindo a palavra do profeta, isso denota morte espiritual. Estava no lugar certo, ouvindo a palavra do profeta, mas decidiu endurecer o coração. E como isso, querido, infelizmente se parece com a história de muitas pessoas. Estão dentro da igreja, ouvindo a palavra. E você não está aqui, querido, em qualquer lugar. Nós não estamos aqui em qualquer lugar. Você não está aqui na presença de qualquer pessoa. Você está aqui na presença de Deus. Aleluia. Deus é uma pessoa. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Então valorize, querido, o ambiente que você está. Valorize a presença do Deus que você está. A Bíblia nos assegura, querido, que onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Mas a questão é, Deus promete que está presente, mas nós estamos valorizando a presença de Deus? Nós estamos amando a presença de Deus? Deus está liberando a palavra e nós estamos crendo nessa palavra? Ou nós estamos muitas vezes assim: nossa, que pregação cansativa desse pastor aí, meu Deus do céu. Nossa, estou doido para ir embora, comer o restinho da feijoada do almoço. No lugar certo, na hora certa, tendo tudo para viver o melhor, mas prefere endurecer o coração. Consequentemente vem a morte.
A morte. Não adianta estar em um ambiente de milagres e não viver milagres. Não adianta estar em um ambiente onde Deus quer abençoar, se não quer ser abençoado. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, versículo 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Olha só, irmão. Agora, Jesus não pode fazer nada por você que você tenha a responsabilidade de fazer. E eu te dou um conselho a mais aqui. Seja sincero com você se você quer ser um cristão bem-sucedido na sua caminhada. Seja sincero consigo mesmo e faça uma autoanálise da sua vida no nome de Jesus. E abandone essa mentalidade, querido, de religiosidade. Eu vou ao culto para cumprir uma obrigação, mas estou doido para ir embora. Vou lá para obedecer o meu pai, minha mãe, porque ele manda, fica me enchendo a paciência, então eu vou. Ah, porque o meu marido, ele quer que eu vou, então eu vou. É porque a minha esposa fica me enchendo a paciência para ir à igreja, então eu vou. Ei, querido, se você não quiser aproveitar a oportunidade que Jesus está te dando, com todo amor eu te falo, o problema é seu. Mas se você abraçar Jesus, eu te garanto que você jamais vai se arrepender. Porque só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode mudar a história de alguém. E seja sincero com você mesmo. A Bíblia está dizendo, por isso há entre vocês, ou seja, entre os irmãos lá de Corinto, muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Já morreram. Perderam a bênção. Perderam o melhor de Deus. Quero declarar sobre a sua vida no nome de Jesus, irmão. Se você decidir crer em Jesus, se entregar a Ele, você não será apenas um agente de milagres através do seu testemunho, mas você será o próprio milagre para a glória de Jesus. Se você crer, pode aplaudir mesmo a Jesus. Aleluia, você não apenas será um agente de milagres, mas você será o próprio milagre para a glória do Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar, abra sua Bíblia em Lucas 11, verso 40. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Domingo que vem nós vamos abrir oportunidades para irmãos testemunharem de milagres. Amém? Então, se você tem um milagre, procure aqui a pastora Cida, procure o pastor Varley, procure o pastor William. Você vai contar para eles o seu testemunho, e nós vamos aqui selecionar. E se não der tempo, domingo que vem, vai dar também no outro domingo, e nós vamos contando testemunhos, amém, querido? Então tenha liberdade, irmão, tenha liberdade. Se você tem um testemunho, mas aquele testemunho, tá bom? Ah, eu estava com dor de barriga, a dor de barriga sumiu. Não, de repente você comeu algo estragado aí, né? Amém? Algo que realmente, Deus fez isso, aleluia. Lucas 11:40, olha só, querido. Na digitação aqui, certamente eu digitei algo errado. Mas é o texto onde Jesus diz para Marta, Maria, para as pessoas que estavam ali a respeito de Lázaro, né? Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Hein? É João 11, isso, anotei errado aqui então. Obrigado, irmãos, pela ajuda. João 11:40, acontece, né, irmão? Digitação, a gente troca, digita errado mesmo, faz parte. João 11:40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Verso 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste.
Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Verso 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, irmão, quando Jesus libera uma palavra, creia, meu irmão, que tudo aquilo que te prendia já não te prende mais.